Ele é um garoto azarado, mas tem a garota mais linda como namorada. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora. Em uma manhã, um jovem chamado Yuri começa o dia se preparando para o primeiro dia de aula do segundo ano do ensino médio. Pouco antes de sair de casa, ele se despede dos pais, que lhe pedem para mandar lembranças a Timor e a sua namorada. Apressado, Yuri pega suas coisas e sai, mas no caminho acaba se atrapalhando várias vezes. Depois de muita correria, ele finalmente encontra Timori, cumprimentando-a timidamente com as bochechas levemente coradas, como qualquer apaixonado faria. Porém, pouco depois, algo inesperado acontece. Timori o salva de ser atropelado por um caminhão, empurrando-o para o lado em um movimento ágil. O impacto o faz perder o equilíbrio, mas ele se recupera, impressionado com a atitude heróica dela. Após essa cena, que mostra o lado protetor de Timori, os dois seguem juntos para a escola, onde aguardam para descobrir em que sala ficarão. Yuri, animado, murmura baixinho para si mesmo, torcendo para cair na mesma sala que ela. Timori acha a atitude exagerada, mas leva na brincadeira, sorrindo discretamente. Quando Yuri finalmente descobre que estão na mesma sala, ele fica eufórico, enquanto ela tenta disfarçar sua alegria, comemorando de forma mais contida. Já na sala de aula, enquanto a professora faz a chamada, Yuri está tão distraído que chega a errar o próprio nome, provocando risadas em todos ao redor. Logo depois, em mais um momento de desatenção, Yuri derruba um apagador na cabeça de Timori. Como se não bastasse, a professora deixa o apagador escorregar de novo, e ele voa em direção à cabeça de Yuri. Mas Timori, ágil como sempre, o salva mais uma vez, dando um soco no apagador antes que ele o atingisse. Após o incidente, Timori vai ao banheiro se limpar, enquanto os colegas de sala começam a fofocar sobre como Yuri, sendo tão desastrado, conseguiu conquistar uma garota tão incrível como ela. Mais tarde, o grupo decide sair para se divertir no boliche. As amigas de Timori sugerem que ela jogue mal de propósito para parecer mais fofa aos olhos de Yuri, mas ele a incentiva a jogar com tudo. Inspirada pelas palavras dele, Timori se supera, fazendo uma sequência perfeita de 10 strikes, deixando todos impressionados com sua habilidade. Na despedida, Yuri sugere que o perdedor pague algo, mas Timori recusa e propõe que apenas voltem juntos para casa. No caminho, eles conversam, e Yuri pede desculpas repetidas vezes. Timori, percebendo a preocupação dele, pergunta se ele ficou chateado com as provocações dos colegas, mas ele responde que não, admitindo que, na verdade, as provocações têm um pouco de verdade. No meio da conversa, uma placa solta de um edifício quase cai na cabeça de Yuri, mas Timor o salva novamente com um movimento rápido. Demonstrando sua força e determinação, ela diz a Yuri que sempre o protegerá, independentemente do que os outros digam. Ele, emocionado, acaba confessando que a ama, deixando-a completamente sem jeito. Dias depois, chega o aguardado Interclasse, uma competição esportiva entre as turmas da escola. Yuri descobre que não poderá assistir ao jogo de vôlei feminino de Timori, pois terá sua própria partida de futebol no mesmo horário. Mesmo assim, promete enviar boas vibrações para ela, o que a deixa emocionada. Durante sua partida, Yuri, em mais um de seus momentos desastrados, tropeça no próprio cadarço e cai no chão, arrancando risadas. Timori, assistindo de longe, lembra-se das palavras dele e retribui o incentivo. Distraído, Yuri não percebe uma bola vindo em sua direção e é atingido, precisando ser levado à enfermaria. Na enfermaria, Timori o acompanha e percebe uma cicatriz na testa dele. Yuri explica que possui várias cicatrizes espalhadas pelo corpo, mas diz que está tudo bem. Para provocá-lo, Timori brinca, dizendo que não voltará para o jogo e prefere ficar ao lado dele. Isso deixa Yuri completamente sem graça, mas ela logo admite que era apenas uma brincadeira. Ele, embaraçado, pede que ela não zombe dele. Antes do jogo de vôlei começar, uma amiga de Timorei conversa com uma adversária popular entre as garotas. Quando o jogo começa, o time de Timori enfrenta dificuldades e está perdendo. Yuri, assistindo de longe, grita palavras de incentivo, o que inspira Timori a prender o cabelo em um rabo de cavalo, levantar a franja e jogar com tudo. Liderado por ela, o time vira o jogo e conquista uma vitória incrível. Mais tarde, Timori agradece a Yuri, dizendo que só conseguiu vencer por causa do apoio dele. Muitas garotas começam a admirar Timor e achar Yuri fofo, mas ela não gosta nada das provocações, deixando claro que ele é seu parceiro. E com isso, diariamente, fãs começam a seguir Timori, mas ela ainda não sabe lidar bem com essa popularidade. Certo dia, uma garota aparece dizendo que tem apenas 10 segundos para cumprimentá-la. Enquanto isso, Yuri, já atrasado, vai embora sozinho, refletindo sobre o quanto Timor se tornou popular. No fundo, ele desejava que só ele soubesse o quanto ela era incrível. Distraído, ele se atrapalha e cai. Mas, de repente, Timori surge e o salva mais uma vez. Durante a conversa, Yuri brinca que ela é uma celebridade, mas Timori responde, com firmeza, que só quer estar com ele. Na sala de aula, antes de ir embora, um amigo de Yuri com o cabelo espetado oferece a ele ingressos de cinema, pois não poderá ir. Yuri pensa rapidamente e olha para Timori, que tenta disfarçar ao ouvir a conversa. Corajoso, ele a convida para sair,
e ela timidamente aceita, dizendo que está disponível para ir ao cinema com ele. No dia seguinte, Yuri está bastante animado com o encontro, mas também temeroso, lembrando de uma vez que perdeu a carteira enquanto iam comprar sorvete. Apesar disso, ele sabe que Timori nunca se irrita com suas atrapalhadas. Por outro lado, Timori está aflita, sem conseguir decidir que roupa usar para o cinema. Quando Yuri chega ao local marcado, fica aliviado por não ter acontecido nenhum imprevisto no caminho. Ao encontrar Timori, percebe que ambos chegaram cedo e decidem pegar o metrô para o cinema. Durante o trajeto, ele pergunta o que ela gosta de assistir, e ela escolhe um filme de terror. Yuri, querendo demonstrar sua masculinidade, decide acompanhá-la no gênero. No entanto, o plano não sai como esperado. Ele fica apavorado durante o filme, e é Timori quem acaba consolando-o. Depois disso, eles decidem comer algo. Mas, como sempre, a sorte não colabora e Yuri perde a carteira novamente. Eles riem da situação e vão embora juntos, enquanto ele continua se desculpando por tudo. No caminho, encontram os pais de Yuri. Timori os cumprimenta educadamente, mas Yuri começa a falar de seu azar, algo que sua mãe confirma prontamente. Logo, todos acabam indo para a casa de Yuri, pois seu pai promete caprichar nos doces. Já na cozinha, enquanto a mãe de Yuri serve Timori, o garfo escapa de sua mão e voa em direção ao garoto, que só não se machuca porque Timori está lá para protegê-lo novamente. Observando a cena, Timori começa a entender de onde vem o grande azar de Yuri. Sua mãe também é desajeitada. Mais tarde, ao ajudar a mãe de Yuri a lavar a louça, Timori ouve que ele sempre foi assim desde pequeno, chegando em casa machucado quase todos os dias. Mesmo assim, a mãe dele elogia sua gentileza e resiliência, características que Timori admira profundamente. Pouco depois, a mãe de Yuri o acorda para se despedir de Timor, mas ele decide acompanhá-la até sua casa. Antes de partir, a mãe dele diz que Timor é bem-vinda e pode visitá-los quando quiser. No caminho, Yuri aproveita a oportunidade para convidá-la a ver mais um filme juntos. Chega então a temporada de verão. Yuri está curtindo a sombra, aliviado pelo clima, até que seus colegas o chamam para decidir o destino das férias. Ele logo percebe que é sensível à luz do sol, mas Timori gentilmente lhe oferece uma garrafa de água para aliviar o calor. Enquanto discutem as opções entre rio e praia, Inuzuka convence todos a optarem pelo rio. Apesar do entusiasmo, os estudantes começam a se preocupar com a semana de provas que se aproxima, dividindo-se entre estudar e comprar roupas de banho. Em um momento descontraído, Yuri observa um cartaz de uma modelo usando um biquíni ousado, o que deixa Timori envergonhada e um pouco irritada. Ela sai correndo, mas depois, intrigada, começa a procurar um modelo semelhante para mostrar às amigas. Elas ficam chocadas com sua escolha, mas Timori insiste, afirmando que é o estilo que Yuri gosta. Pouco depois, ocorre um jogo de basquete entre as turmas que deveria ser casual, mas Timori e sua amiga Nekozaki acabam levando a disputa a sério. Nos primeiros segundos, Neko toma a bola de Timori e faz uma cesta. Determinada, Timori devolve o favor, pontuando do meio do campo. A partida se torna intensa, com ambas apelando para estratégias ousadas, mas, surpreendentemente, Neko vence. Apesar da derrota, Timori recebe elogios da amiga, que reconhece seu esforço e chama o jogo de incrível. E depois a convida para jantar em Junas mais tarde, então Tikimo aceita o convite, e nisso Yuri e seu colega de Toma estão estudando para as provas. Então as garotas chegam das compras e nosso protagonista fica curioso com o que Tiemi comprou, mas ela fica bem envergonhada em dizer, e nessas, as garotas refletem que parece que Tikin está na mão do garotão. E no dia que antecede as provas, Yuri está aflito. Nisso ele tenta esvaziar a mente e dormir para o dia de amanhã. De repente, a namorada dele liga para ele dizendo que está carente e que quer ouvir a voz dele. Então eles ficam nesse papinho e Yuri questiona sua namorada porque ela nunca tem preferência em nada. Ela diz que a sua satisfação maior é vê-lo feliz, e nisso ele derrete todinho, então diz que a ama. Então Shikimori fica completamente sem jeito e após um tempo, ela diz que vai desligar o telefone pois está com muito sono. E um tempo depois, após a semana de prova, finalmente chegam as férias. E nisso, Yuri e seus amigos chegam ao rio e logo em seguida, eles decidem fazer um churrasco e descobrem também que o garoto é um ótimo cozinheiro, graças à sua mãe, que por sua vez sabe preparar o que ele quiser. Ninjizoka diz que as garotas se amarram em meninos que sabem cozinhar e então deixa Tiemi muito zangada com essas palavras. Após essa pisada de bola, o rango fica pronto e todo mundo cai dentro. E de repente, Tikin traz um prato especial para nosso protagonista. E com isso, ele fica mais impressionado com as qualidades de sua belíssima namorada. Porém, ao degustar o prato, ele sente um gosto horrível, e Tikin também prova e cospe fora. No entanto, Yuri encara aquela gororoba só para agradá-la. Então a garota promete que um dia fará comidas deliciosas para ele provar,
E com isso, parece que quem saiu ganhando foi o Inuzuka, que saiu de barriga cheia e também não reclamou de nada. Então todos colocam trajes de banho para nadar, mas antes, o protagonista reflete com a sua garota que as roupas de banho parecem roupas ocidentais. De repente, todos sentem falta de Yuri, porém ele está salvando uma criança que se perdeu dos seus pais. Ele leva a garota até a margem do rio e ao ajudar a garota a subir, ele sofre uma tremenda queda e começa a se afogar. Seus amigos ficam desesperados e pensam em chamar ajuda. Porém, Chiquinho mergulha com tudo na água e o salva de se afogar. Daí a mãe da menina aparece e agradece loucamente por ter salvado a sua filhinha. A garotinha, por sua vez, dá um beijinho em Yuri. Então Chiquinho começa a surtar de ciúme na frente de todos, porém sua amiga calma, enfatizando que ela é só uma criança. Então todos partem e compram algumas roupas, e nisso Chiquinho pergunta para seu namorado se ela está bonita. E então o protagonista diz que ela está impecável. Finalmente, depois de um dia bem agitado e divertido, todos pegam o metrô vazio, nisso ficam conversando sobre o quão bom foi o dia, e devido à calmaria, todos acabam caindo no sono, um por um, com exceção de Chiquinho, que por sua vez vê o protagonista dormindo todo jogado e o coloca ao seu lado. E no dia seguinte, Yuri acorda bem mal por causa das queimaduras de calor. Então ele conversa com Chiquinho, e a garota recomenda que ele descanse por um tempo, até que de repente, o garoto olha para a TV e fica sabendo que terão fogos de artifício no final de semana. Então, convida Chiemi para ir junto com ele, o que por sua vez a deixa admirada com tamanho disposição. Porém, antes do encontro, os dois já colocam as roupas tradicionais e nisso os homens se preparam cautelosamente para não perder o dinheiro dessa vez e então separam em 3 carteiras. E de repente, Kimori vem toda animada em sua direção e nisso o garoto fica deslumbrado com o visual dela, endeusando ela sem parar. Então os dois andam pelo local e nisso trombam numa barraca de tiro ao alvo, que por sua vez, Yuri começa a atirar com o incentivo do dono da barraca. Porém ele não tem muito sucesso. No entanto, Chiquinho, mostrando que é a alfa daquela relação, acerta todos os alvos, deixando o barraqueiro de bobeira. Então ela ganha o ossinho e dá da ilha para Yuri. E depois da sandália de Chiquinho estourar, Yuri a leva nas costas, porém ela está com os pés machucados. Então ele a leva para um lugar secreto que seu pai havia lhe contado, carregando-a nas costas enquanto sobe uma escada gigantesca. Chegando lá, ele se senta e aprecia a maravilhosa vista dos fogos. Chiquinho então desabafa que gostaria que ele a visse como fofa, porém ele acha até mesmo a fala da garota fofa. Então ele diz a ela que percebe suas caras zangadas diversas vezes e fala que perto dele ela pode relaxar. Também diz que é igual a ela, pois ano passado ele estava tentando convidá-la, mas acabou sendo covarde. Então ela fala que também estava desesperadamente esperando ele convidá-la. Na hora de ir embora, Yuri insiste em levá-la, mas a garota questiona se ele não estaria nos limites. Porém, ele fala que está muito bem para prosseguir. E momentos antes de acontecer uma tragédia, ao pisar em um degrau da escada, ele escorrega com a garota nas costas. Porém, seu pai aparece do nada e salva os dois, colocando-o em suas costas. Nisso, a garota fica surpresa, mas a mãe de Yuri confessa que eles estavam sentados atrás deles o tempo todo. Então começa um novo semestre logo após as férias de verão, que aliás pareceram bem curtas na percepção de Yomi. Nesse novo período, Yumi e Shikimori estão divididos em grupos diferentes na sala de aula. Yuri, por sua vez, está no grupo de corte e costura, enquanto Shikimori se encontra no de decoração. No entanto, Yuri sente inveja, desejando estar junto com sua namorada, assim como foi no ano anterior. Shikimori, por sua vez, parece compartilhar esse desejo. Nisso, ela ri por causa da atenção que Yuri dá às outras garotas do grupo dele. Logo depois, o primeiro dia do festival de fantasia começa. Yuri está com uma fantasia mais pateta do que o normal, enquanto Shikimori está vestida de uma linda coelhinha. Com essa roupa, ela impressiona Yuri, que mais uma vez se sente admirado por ela. Uma outra garota aleatória diz para eles pararem de enrolar, já que havia muito trabalho a ser feito. Com isso, Yuri fica sobrecarregado com as tarefas, e no meio de tudo, com seu azar habitual, ele escorrega com um sorvete nas mãos. Porém, sua garota o salva mais uma vez. É difícil dizer se Yuri tem sorte ou azar, parece que nem o anime decidiu ainda. No dia seguinte, Yuri recebe a tarefa de ajudar na biblioteca pela manhã. Mesmo temeroso de encontrar alguém desconhecido, por sorte ele dá de cara com Kamiya, uma garota conhecida, já que no passado Yuri havia ajudado nas tarefas da biblioteca. Vale mencionar o azar clássico do protagonista, como quando ele deu um cumprimento secreto que acabou lhe deixando um galo na testa. Enquanto conversam, Kamiya começa a fazer perguntas pessoais, como sobre o relacionamento de Yuri e Shikimori, que havia começado recentemente. Ela demonstra estar feliz pelos dois, mas força Yuri contra a parede e revela que tinha interesse em Shikimori no passado. Yuri continua contando a Kamiya como começou a namorar Shikimori. Ele explica que havia um cartaz de casais na parede com numerações. Shikimori percebe que seu número não correspondia ao de Yuri. Porém, com um olhar sombrio, ela diz que forçaria a garota com o mesmo número de Yuri a trocar com ela.
Mais tarde, Shikimori se apresenta a Yuri com o mesmo número. O garoto fica extremamente animado, achando que finalmente estava com grande sorte, porém ele acaba perdendo o papel e, mais uma vez, a vida prega peças nele. Desesperado, Yuri implora ao diretor que, por fim, cede e escreve um papelzinho com o número correto. Então, Yuri tira uma foto com Shikimori e mais tarde se declara para ela atrás da escola de forma tímida. Porém, ela toma a iniciativa e o puxa para seus braços. Assim, Yuri termina sua história de como conheceu e conquistou Shikimori, tornando-se um belo casal até hoje. Kamiya, fascinada com a história romântica, esquece completamente o que estava falando antes. Em outro momento, vemos um filme baseado em um conto de fadas. Kamiya pergunta a Yuri se ele assistiu ao filme e comenta as partes que mais gostou. Yuri diz que ainda não assistiu, mas brinca sobre os gostos femininos de Kamiya, algo que ela nega com veemência. Eles continuam conversando e Kamiya comenta que não é muito de esperar pelo príncipe encantado. Yuri a questiona se foi o filme que a deixou curiosa sobre Shikimori. Kamiya responde com um enigmático "talvez". Yuri fica surpreso, pois nunca imaginou ter esse tipo de conversa com ela. De repente, Shikimori aparece e pergunta se Kamiya tem um tempo para conversar. Kamiya aceita sem problemas, mas Shikimori a confronta, dizendo que não era justo Kamiya trocar de números com Yuri se ainda sentia algo por ele. Kamiya responde que o papel não significava nada para ela, embora no fundo ainda nutrisse sentimentos por Yuri. Ela acaba chorando, mas Shikimori a consola, segurando seu braço. As duas se despedem de forma cordial, e Kamiya admite que Shikimori é a pessoa certa para estar com Yuri. Um tempo depois, acontece o terceiro e último dia do festival. Yuri vai a uma loja para comprar um presente para Shikimori, mas fica em dúvida e pede sugestões à recepcionista. Ele escolhe o presente, sai mais cedo de casa e descobre que, junto com seu grupo, tirou uma pontuação horrível no festival. Eles acabam se lamentando por ter que pagar tudo do próprio bolso. Já Shikimori e suas colegas obtiveram uma pontuação alta, mas, por azar, ela acaba perdendo o papel e é zoada pelas amigas. Yuri convidou sua namorada para um passeio no parque e, ao chegarem lá, entregou a ela o presente de aniversário. Ela ficou radiante, mas enquanto ele colocava o colar nela, Miyako comentou sobre o medo que sente de perdê-lo e pediu para Yuri nunca mudar. Apesar das palavras dela, o protagonista respondeu que acredita ter mudado desde que a conheceu, mas sente que isso ainda não é suficiente, pois deseja se tornar mais forte para que ela confie nele tanto quanto ele confia nela. Diante disso, Miyako começou a chorar, pois queria o mesmo e prometeu que nunca iria se separar dele. No dia seguinte, Yuri não pôde ir à escola por estar gripado e pediu para Inuzuka anotar o conteúdo das aulas para ele. Miyako ficou chateada por não ter sido avisada e Inuzuka não compreendia o motivo de sua amiga vê-lo como um rival. Ele conversou com Neko e Yui sobre isso, mas ainda não entendia o ciúme de Miyako. No fim da aula, ao sair para levar as anotações para Yuri, a namorada dele pediu para ir junto. Como queria muito saber o que aconteceria, mas não poderia sair por causa do clube, Neko deu a missão de espionagem para Yui. No caminho, Miyako passou em uma farmácia para comprar alguns remédios para seu amado. Porém, ao pedir a ajuda de Inuzuka para escolher, acabou chamando-o de irmão. Quando saíram da farmácia, Neko apareceu dizendo que havia desvendado o mistério. Ele explicou que Miyako trata Inuzuka mal às vezes porque o confunde com seu irmão mais velho. Assim, Inuzuka percebeu que ela não o odiava, mas ao tentar provocá-la, acabou ficando assustado. No dia seguinte, depois da escola, Miyako e Yui foram ao shopping. Quando encontraram Kamiya, Neko correu para chamá-la para passear com elas. A garota ficou muito feliz quando Kamiya aceitou e as três se divertiram bastante juntas. Neko ficou satisfeito, pois nunca tinha visto Kamiya sorrir tanto. Quando estavam prestes a usar uma quadra de basquete, duas garotas apareceram e tentaram impedir que usassem a quadra. Então, decidiram disputar pelo direito de utilizá-la. Miyako e Kamiya gostaram do desafio, mas mesmo sendo parte do time de basquete da escola, não tiveram chance contra as duas estrelas. Ao se despedirem, Kamiya disse que gostaria de sair de novo com elas como amigas, deixando Neko muito contente. Com a chegada do outono, todos estavam se preparando para o festival esportivo e precisavam de alguém para participar da corrida de revezamento, algo que ninguém queria. Como era muito azarado e não desejava isso, o protagonista acabou sendo sorteado para competir. Yui também teve azar, e como Miyako é super protetora, trocou de lugar com outra garota para fazer parte do time. Além disso, ainda precisavam de mais 2 membros, então Neko e Inuzuka se ofereceram para participar. Assim, o grupo estava formado. A ordem da corrida seria Neko, Yui, Yuri, Miyako e Inuzuka. Yui e Yuri eram claramente os pontos fracos do time, mas seus amigos não se importavam com isso. Após os outros saírem para participar de outras competições, Yui e Yuri continuaram treinando e com muito esforço conseguiram melhorar. No dia do festival esportivo, começaram ficando em último lugar na primeira competição. No primeiro jogo das garotas, Yui estava participando e, mesmo odiando esportes, conseguiu um bom desempenho garantindo o segundo lugar. Quando chegou a vez da corrida de revezamento,
Yui afirmou que venceriam, animando todos para a competição. Neko começou com tudo e disparou na frente, enquanto Yui se esforçou ao máximo, mas acabou caindo de cara no chão. Mesmo assim, graças a Yuri, ela não desistiu. Pensando em como seus amigos ficariam felizes se vencessem, ela se levantou e entregou o bastão. Yuri fez o possível para manter o ritmo, mesmo com seu azar tentando atrapalhar. Quando olhou para sua namorada, soube que ela resolveria a situação. Eles ainda estavam em último, mas, graças a Miyako, subiram para a terceira posição. Por fim, Inuzuka, determinado a dar seu melhor, conseguiu vencer a corrida.